Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto aqui pela RTV. Você nos assiste no canal 19.1, no digital. Todas as quintas-feiras, 9 horas da noite, o programa inédito, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. E também o programa, e todos os programas que nós apresentamos estão à disposição no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Hoje nós estamos num lugar muito especial, né? Para mim, pelo menos, né? Mas tenho certeza também para todos que acompanham o programa, porque a cidade de Criciúma, ela respira futebol, respira o Criciúma Esporte Clube. É um negócio impressionante, né? Como o astral da cidade tem a ver com o time de futebol da cidade, que é o Criciúma Esporte Clube. Então hoje nós vamos gravar o programa no vestiário do Criciúma Esporte Clube. Aí você que está assistindo o programa agora deve estar se perguntando quem será o entrevistado? Será que é o Éder? Será que é o Viseu? Será que é o Rodrigo? Será que é o Marcelo Hermes? O Felipe Mateus? Poderia ser qualquer um desses, que seria uma ótima entrevista com certeza. Mas não, nós estamos aqui para conversar com o técnico Cláudio Tencati, meu conterrâneo lá do Paraná, que nos recebe aqui, e quero agradecer ao Celso, que faz a assessoria de imprensa do clube, que intermediou aí e nos ajudou nesta agenda. Eu sei que não é fácil entrevistar um técnico de futebol e até um jogador também fora daquilo que é normal em dias de jogos, né? Porque a vida de um profissional do futebol não é só glamour, como muita gente pensa, né? Que é só glamour, que é só viagem, maravilha. Pelo contrário, é tudo muito difícil, né? E a agenda do técnico também é bastante puxada. Deixa eu cumprimentar o Cláudio Tencati, meu conterrâneo do Paraná. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, é um prazer estar participando do programa, né? Saudando todos os torcedores carvoeiros, Criciúma e região, né? Então todos a comunidade, né? Como você disse, respira o futebol, amo o futebol e tem uma integração aqui muito especial, né? Na minha opinião. Eu sou católico, né? Mas independente de religião, né? É uma região muito religiosa, né? E também um apaixonado por futebol, né? Porque respira futebol constantemente. Então, duas coisas maravilhosas, né? Então, que é esse lado religioso e também apaixonados por futebol, essa região de Criciúma, cidade de Criciúma e região. Eu gostei que não foi nada combinado, mas quando a gente chegou aqui, aliás, quando o Cláudio Tencati chegou, nós já estávamos aqui. Daí a Babi se apresentou, Tencati, disse, posso dar um abraço? E ela deu um abraço e profetizou, disse, ó, você vai treinar na Série A, mas primeiro é o Criciúma. Amém, como eu falei para a Babi, amém, tomara que seja. É isso aí, né, gente? Sabe que eu me peguei pensando várias vezes, viu, Tencati, como seria o Criciúma sem o Tencati? Porque eu não me lembro, o Celso, que é o assessor de imprensa, pode me ajudar aqui, eu não me lembro de um técnico que ficou tanto tempo no Criciúma, não me recordo. Em sequência, o Tencati é o mais. É o que mais ficou aqui, né? Porque, claro, teve vários técnicos que vieram, o Edson Gaúcho trabalhou várias vezes e outros já foram, mas assim, sequência, né? O Tencati está aqui desde 2021, foi que mês? 2021, outubro. Outubro, desde outubro de 2021. Então, eu estou aqui desde 84. Nesse período de 84 para cá, é o mais longevo. Isso não é novidade para você, né, Tencati? Porque no Londrina, você ficou anos no Londrina, né? Ficamos no Londrina 6 anos e 7 meses, né? Mas anterior também ao Londrina, onde comecei toda a minha carreira, que foi no Cianorte, né? Então no Cianorte também, entre categoria de base, né? Futebol profissional, foram 8 anos de trabalho também, né? Então no futebol profissional especificamente 5 anos. Então a gente tem essa característica de longevidade nos clubes, se dá pelo aquilo que a gente sabe de gerenciamento interno, mas também a gente sabe que o resultado ele influencia demais, né? Então a gente tenta aliar isso, né? O gerenciamento, né, ao mesmo tempo com os resultados que são necessários para a manutenção hoje em dia do trabalho do treinador, né? É uma característica do Tencati, né, ficar tempo no clube, né? Então é por isso que eu digo, claro, eu sou profissional de rádio e televisão, profissional de imprensa esportiva, mas o tempo que eu estou aqui me faz ser um torcedor do Criciúma, eu não escondo isso para ninguém, eu sou torcedor do Criciúma, sou sócio, não utilizo, mas sou sócio do Criciúma e sou torcedor do Criciúma, não tem como esconder isso. E eu fico pensando mesmo, puxa vida, porque um dia o Tencati vai sair, eu espero que demore o máximo possível. A gente fala, eu e o Mastella lá na TV, ô presidente Guedes, vamos assinar um contrato aí até 2040 com o Cláudio Tencati. Então,
Isso não é puxa-saquismo, não, é o meu modo de pensar, né? Eu entendo que o trabalho que está sendo feito aqui é muito bom. Todos os objetivos traçados foram cumpridos, como este atual também está sendo cumprido, né? Então eu fico imaginando como é que vai ser o Criciúma quando não tiver mais o Cláudio Tencati, porque na dinâmica do futebol brasileiro, Tencati, é normal ficar trocando de técnico toda hora, né? É. A gente vê um técnico, ele é demitido hoje aqui, amanhã ele já está num outro clube, né? Eu vejo, por exemplo, meu amigo Luizinho Vieira, outro grande profissional também, uma pessoa extraordinária, ele foi demitido lá do Ipiranga de Erechim, 2 dias depois já tinha assumido Confiança. E assim vai, é um rodízio muito grande. E eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar no futebol brasileiro. O técnico perde um jogo, faz uma sequência de 3 ou 4 jogos ruins, demite o técnico. Isso não funciona, normalmente não dá certo, né? Então você chega a pensar nisso assim, puxa, como é que vai ser para mim quando eu sair do Criciúma? Porque não tem como você já não ter criado uma identificação muito grande com o clube, com a torcida, né? Olha, cria, Dante, realmente eu passei por isso, né, como no Londrina, você realmente num período ali após, quando você sai, realmente fica um vazio. É como se você tivesse perdido algo. Por quê? Você cria vínculo com as pessoas que estão no dia a dia com você, que é a comissão técnica, staff do clube, direção do clube, né? Os torcedores que te abordam constantemente na rua, né? Eu sou uma pessoa mais reservada, bem na minha, mas mesmo assim, né, quando eu estou no mercado, ou a um shopping, um local para jantar, a gente é abordado, a gente também procura dar atenção para as pessoas, para os torcedores, né, para a comunidade em geral. Gosto de ir muito à missa, né, então lá na missa mesmo encontro, né, várias pessoas, vários amigos, né, então realmente a gente acaba fazendo o vínculo, né, o vínculo com a cidade, a família passa a vir com frequência também, vai criando esse vínculo, então não há dúvida que gera um DNAzinho aí de participação e de integração, e quando você acaba tendo que sair, mas a gente sabe que a gente é do futebol, é do mundo do futebol, né, então eu digo sempre, né, que a gente infelizmente não pertencemos a um clube, né, porque a gente gostaria, mas não tem como, então a gente é do futebol. Né, e a gente quer trazer para o clube aquilo que a gente traz de conhecimento, de responsabilidade, de compromisso, né, e é o que a gente sempre tem empregado nos nossos trabalhos, compromisso. Eu digo sempre, o amor ao clube é do torcedor. Nós vamos trazer profissionalismo, respeito, comprometimento com o clube, porque a gente sabe, gostamos de futebol e sabemos o quanto que os clubes precisam dessas organizações, dessas estruturações para dar continuidade nos seus projetos. É difícil a gente ter no Brasil essa consciência, né? Porque eu vejo assim, uma sequência. Nós não estamos aqui hoje nesse programa para analisar taticamente o Criciúma de hoje ou os resultados. Não é esse o propósito. O propósito é conversar com o Tencati, conhecer um pouco da história do Tencati, conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho do Tencati. Mas assim, as coisas são muito passionais, né? E muitas vezes os dirigentes escutam demais o torcedor e a própria imprensa também, que é responsável pela troca de um técnico, pela queda de um técnico, assim como a queda de um jogador de futebol, né? A gente julga muito e muitas vezes sem ter o conhecimento, porque nós não estamos, né, Tencati, lá no dia a dia, vendo o treino, o que acontece no treino, porque você como técnico, como profissional, você escala o jogador por aquilo que ele rende durante a semana na preparação para um jogo. Eu acho que é assim, né? Perfeito. E a gente não vê isso, nós não estamos lá no dia a dia. Então eu acho injusto alguns julgamentos que são feitos assim. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, voltar a fita, como a gente diz na gíria, para conhecer um pouco mais a história desde o começo. O Tencati jogou futebol? Só categoria de base, profissionalmente não. E a base jogou onde, Tencati? Na base do Cianorte, Matsubara, Grêmio de Maringá, né? Então, clubes oriundos ali do Paraná mesmo, né? E aí depois no Cianorte mesmo, jogando inclusive futebol amador, enquanto estava com idade lá com 17 para 18 anos. E depois dali, então, a gente seguiu para outro caminho e fomos tomar atitude de estudar e entrar no futebol, né? Então, não digo que o Tencati escolheu o futebol escolheu o Tencati, né? E você nasceu em Cianorte? Eu sou nascido em Indianópolis, né? Que é próximo a Cianorte, ali dá 60 quilômetros de Cianorte. Então, a minha família é da zona rural, meu pai trabalhava no sítio, né? Cafeicultor, né? E naquele período lá de 75, teve uma geada no Paraná chamada Geada Negra, né? E quem era cafeicultor desanimou demais, né? Porque acabou com a cafeicultura, né? Então, meu pai veio para a cidade, trouxe, vendeu tudo, veio e falou assim, ó, vamos trazer esses meninos para estudar, família grande, né? Somos em 8 irmãos. E então ele foi um visionário nesse sentido, meu pai, né? E disse para os filhos, ó, quem quiser estudar,
fique à disposição para vocês seguirem a vida de vocês, que a gente vai dar apoio. E alguns fizeram, outros não fizeram, então eu também tentei ali futebol, não deu, e depois fui estudar e o futebol depois me acolheu para estar nessa condição que a gente está hoje. Eu me lembro dessa geada negra, né? Eu tinha 15 anos de idade e foi uma judiação, porque o Paraná era cortado por enormes cafezais nas fazendas de café e queimou tudo, matou tudo. Muita gente teve problemas seríssimos e atitudes como a que foi tomada pelo pai do Tencati. O Tencati, o Matsubara, a Sociedade Esportiva Matsubara, eu trabalhei em vários jogos, porque eu comecei no rádio no Paraná, e quando trabalhava em Pato Branco, o Pato Branco jogou várias vezes naquela região, Bandeirantes, Matsubara, Cambará, que era pertinho ali, né? Foi um dos, talvez, na época, eu acho que era o clube que mais revelava jogadores, era o Matsubara, né? O que mais base, revelava, né? E exportava jogador para o mercado fora, né? Foi um dos pioneiros com centro de treinamento. Verdade. Inclusive, quando eu estive no Matsubara, isso foi em 97, ali ele já tinha o centro de treinamento em Cambará, né? Que é ali na divisa, já próximo a Ourinhos, São Paulo, né? Bem na divisa lá. Então já tinha essa idealização de centro de treinamento. Sou eu, Matsubara, que era o presidente, que era um dos donos, né? Então ele já tinha essa visão já. E foi um dos que mais negociou o jogador na época. Foi. Então era referência na base no futebol brasileiro. Né? E depois ele veio tentando se alavancar para o futebol profissional, aí acabou ele falecendo, o filho assumiu, as coisas não continuaram, né? Mas a gente teve o prazer de estar lá, de vivenciar isso, de entender como que era esse clube, né? Então realmente foi uma potência ali em termos de base no Paraná, nessa época. O dono, o chefe era o Sueu Matsubara, né? Sueu Matsubara. Eu me lembro que ali naquela região tinha dois nomes fortíssimos que bancavam o futebol com muita força, que era o senhor Sueu Matsubara, a base ia excursionar no Japão, inclusive, e em Bandeirantes, no União Bandeirantes, era o comendador Meneghel, né? Meneghel, famoso Meneghel, né? Isso. Tem a grande história dele do tiro na bola, né? É isso. Que ele mandou parar o jogo, né? Chegava no estádio, eu vi, viu? Não é conversa não. Chegava no estádio, era um carro na frente com segurança, outro atrás e o carro dele no meio. O homem era fera, realmente, né? E foram grandes equipes também, né? Bom, e aí então o Tencati, o primeiro clube que você treinou, começou como treinador, foi o Cianorte? Foi o Cianorte. Acho que está nas datas ali, eu não sei se eu falei 97, mas 87 foi onde que eu estava no Matsubara. E 97 foi a minha primeira experiência no futebol profissional, que foi no Cianorte. Então ali quando, depois de 87, que comecei a... Eu voltei para o Cianorte, as coisas não andaram tal, e eu peguei e falei, olha, vou estudar agora. Tive um problema de joelho também, naquela época a medicina já era um pouco mais complicado, não tinha a tecnologia que é hoje, né? Então eu falei, vou estudar e que eu ganho mais, né? Até minha família, meu irmão gerenciava uma rede de farmácias em São Paulo, na capital, né? Foi sempre farmacêutico, e ele queria que eu fosse trabalhar lá, inclusive minha mãe também. E eu disse para ele, isso não é para mim, não é o meu negócio. Para mim. Tem uma professora de educação física lá em Cianorte, que é a professora Rose, ela sabia que eu tinha jogado futebol, né? Então ela me chamou para ajudar ela em jogos escolares, num período lá, e acabou dando certo, a gente teve bons resultados nessa parceria, e ela disse, olha, eu vou te colocar na Secretaria de Esportes. Então começou esse projeto com escolinhas, anterior a isso, em 93, né? E depois, em 97, o diretor do Cianorte me convidou. Então, para ser o preparador físico, eu comecei a fazer curso de educação física, para ser o preparador físico do Cianorte. E começou toda essa trajetória, então. Fiquei de 97 a 2002 como preparador físico do Cianorte, então depois disso eu tomei uma decisão. Não é minha área a preparação física, eu gosto da parte técnica. Eu gosto de ensinar, de fazer o atleta a desenvolver a parte tática. E aí, então, fiquei já no treino juvenil do Cianorte, sub-20 do Cianorte. E os treinadores que aí vieram na sequência me deram a oportunidade de estar junto com eles no futebol profissional. E por isso que eu acolho muito, os profissionais também, inclusive da base. Porque o Agenor Piscinin, que esteve lá, fez isso comigo. Caio Júnior, que foi 2 temporadas no Cianorte, fez isso comigo. Treinou o Cristiano também. Então me acolheu. Então, consequentemente, que alavancou. Inclusive o Caio foi um dos responsáveis por eu ter iniciado lá. Porque quando eu saí, o Gilson Kleina também trabalhou no Cianorte comigo, quando o Caio saiu, na sequência da saída ele disse, olha, bota o Tencati no time porque ele está pronto, vocês não precisam trazer outro profissional não, coloca o Tencati. E foi isso que ocorreu, a direção resolveu colocar e a gente deu certo de ficar 3 temporadas no Cianorte e depois seguir a caminhada. Ou seja, o Tencati quase foi farmacêutico, não foi, mas ele sempre tem um remédio para o Criciúma, viu? É verdade, ele sempre tem um remédio, né? A gente costuma dizer, como eu convivo muito com o Mastella lá na televisão todos os dias, a gente costuma dizer que o Tencati sempre tem uma receita, né? Ele sempre tem um plano para o Criciúma.
e tem demonstrado isso realmente, às vezes em momentos difíceis que são normais no futebol, ele sempre dá a volta por cima, não deixa a coisa pegar não, nunca chegou o Criciúma a entrar em crise. Bom, aí depois do Cianorte, Tencate, aí o seu segundo clube já foi o Londrina? Não, depois do Cianorte eu fui a Paranavaí, né, que é próximo ali, que é o ACP, né, jogava a primeira divisão, então também fiquei no campeonato de 2009 no ACP, eu saí do Cianorte no final de 2008, aí 2009 no ACP, 2010 eu fui para o Irati, que então era do Sérgio Malucelli, mas eu fui para a categoria sub-20, voltei, dei um passo atrás, porque o mercado para mim ficou um pouco ruim, fiquei 6 meses desempregado depois que eu saí do Paranavaí, e a gente ainda sem nome, sem expressão, então o Sérgio Malucelli me convidou para ir para o sub-20, fomos, fazia mais de 5 anos que não ganhava mais nada o Irati, e já nessa sequência de 2010 nós tivemos 2 títulos, né? Nós fomos campeões sub-20 e campeões do sub-19, enfrentando Curitiba e Paraná Clube, eliminando os clubes da capital. Então isso acendeu para o Sérgio, né? Ele queria que eu ficasse no futebol profissional de Irati, mas quem também tinha intermediado era um treinador que estava lá, que era o Gilberto Pereira, e eu não aceitei o convite por um compromisso que o Gilberto também tinha com a gente, então eu acabei não aceitando, e o Sérgio, então, na sequência, em 2011, assumiu Londrina. Né? E assumiu Londrina, a gestão do Londrina, ele então diz para mim, falou, olha, você não quis assumir o Irati, mas agora o Londrina você não pode recusar, porque é um pedido meu para você. Falei, vamos embora então. Né? Então me deu as garantias também de que, olha, se não der certo, volta para o sub-20, né? Então vamos continuar o projeto. E foi o que ocorreu, né? Toda aquela trajetória de chegar em 2011 lá, ser campeão da segunda divisão, subir o time, estava na segunda do estadual também, e toda essa trajetória que ocorreu no Londrina também de acessos subsequentes, e título de estadual, título da Primeira Liga, e por 2 pontos não conseguimos o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro também, que foi em 2017. O Londrina sempre foi o meu time lá no Paraná, como paranaense, né? Depois que eu vim para cá, claro, aí se tem confronto, eu torço sempre pelo Criciúma. Mas eu me lembro do Londrina de 1977, que foi uma campanha extraordinária, e ficaram os 4 melhores, São Paulo, Atlético Mineiro, Operário do Mato Grosso e Londrina. Londrina ganhou do Corinthians, ganhou do Vasco. Eu ia lá ver jogos em Londrina, no VGD, no Estádio do Café, foi um negócio espetacular. Acho que terminou em terceiro aquele ano Londrina, então Terminou, história, né? Time que tinha Brandão, Carlos Alberto Garcia, o Brandão no centroavante, acho que o goleiro era o Paulo Rogério, teve um problema no coração do Corinthians, disseram que não podia jogar mais futebol, ele acabou indo para o Londrina, era um timaço realmente. E é uma pena, uma cidade tão linda e tão grande, uma região que é considerada Metronor, chamada de Metronor, a metrópole do norte do Paraná, é uma pena o Londrina não estar numa Série A, né? Que eu nem sei quanto tempo o Londrina não joga uma elite nacional, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Na minha opinião, eu acredito que a última participação em competições nacionais fora a Primeira Liga foi na Taça de Prata, acho que se eu não me engano, em 81 para 82. E foi a última participação daí, então só a Série B e Série C de Campeonato Brasileiro, né? Não conseguiu debutar de novo nessa prateleira de cima aí do brasileiro mesmo. Né? O Tencate, e depois de Londrina, dessa tua passagem, já foi Criciúma? Não, também pegamos ainda, depois do Londrina, a gente saiu em final de 2017 por opção, porque eu senti assim uma necessidade de que, olha, se o Tencate realmente quer vivenciar o futebol brasileiro, tem que sair da zona de conforto. Porque eu estava numa zona de conforto, porque o Sérgio dava uma segurança, então eu falei pro Sérgio ainda, o Sérgio não queria que eu saísse, falou, Tencate, nós vamos subir, eu falei, Sérgio, não, eu quero ver a realidade do futebol, como é o futebol, porque eu tô há 7 anos aqui quase, falei, eu tô numa zona de conforto, isso aqui é inédito, claro, para todos nós, mas também tá ficando uma zona de conforto, então saí, fui para o Atlético Goianiense em 2018, 2019 no Vitória, né? Atlético Goianiense a gente fez uma temporada inteira, 2019 no Vitória, que aí foi quebrada no meio, né? E 2020 eu fui para o Brasil de Pelotas, no meio da temporada também, fiquei 21, e depois então do Brasil de Pelotas que a gente veio aqui para o Criciúma. Muito bem, estamos conhecendo um pouco a trajetória, a história do técnico Cláudio Tencate, que está no Criciúma Esporte Clube desde outubro do ano de 2021. A gente vai falar mais com o Tencate daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, programa Dante Bragato Neto, esse projeto que começou lá no final do ano, na conversa que eu tive com a Babi, e a gente foi conversando, gravamos um primeiro programa lá no mês de janeiro, e estamos aí lutando, e vivos, né, na luta para fazer crescer esse projeto. É um programa de 1 hora, semanal, cada semana entrevistando uma personalidade da cidade. No futebol, nós já fizemos um programa com o Éder, né? Que já esteve conosco aqui. E hoje estamos conversando com o técnico Cláudio Tencati, mas já tivemos entrevistas, todas elas muito especiais, esta é a realidade, né? Recentemente entrevistamos a Shirley Monteiro, diretora executiva da Abadeus, entrevistamos o Dr. Celso Tadeu de Menezes, um dos mais antigos médicos de Criciúma, com uma história extraordinária na medicina local e no futebol também. Dr. Celso foi presidente do Esporte Clube Próspera, conselheiro do Criciúma, um homem que gosta muito de futebol, né? E hoje estamos conversando com o técnico Cláudio Tencati. O programa Dante Bragato Neto vai ao ar, o programa inédito, toda quinta-feira às 21 horas na RTV, no canal 19.1, no HD digital. E reprise no domingo às 11 horas da manhã. E todos os programas estão à disposição no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Vai lá no YouTube, se inscreva, né? Clica lá no sininho, dá um joinha. Você vai receber as notificações de todas as nossas postagens, né? No meu canal de YouTube tem outras postagens também, especialmente relacionadas ao futebol, ao Criciúma Esporte Clube, além de outros assuntos, né? Então todos os programas e todas as postagens estão lá no meu canal de YouTube. Estamos conversando hoje com o técnico Cláudio Tencati, que nos recebe na sua casa hoje, né? Que é o Criciúma Esporte Clube. Neste local aqui eu estive muitas vezes quando repórter também no vestiário do Criciúma. Naquela época era diferente, né? Era uma loucura, né? Tudo evoluiu muito, as coisas mudaram muito, né? O futebol ficou muito profissional em todos os aspectos. A gente vinha, não sei se lá no Paraná, era assim também, né, Tencati? Terminava o jogo, os jogadores vinham para o vestiário, e aí vinha aquele caminhão de repórter com aquele monte de fio e ficava na porta esperando. E aí tinha a conversa dos jogadores com a comissão técnica e tudo mais, e o supervisor, dali a pouco, liberava a porta e a gente entrava no vestiário. E aqui mudou um pouquinho onde nós estamos, né? Mas a gente entrava aqui em 6, 7, 8 repórteres, fio para lá e para cá. A gente entrevistava o jogador no chuveiro, tomando banho, né? Era assim lá no Londrino no começo também, não? Lá no Cianorte? Eu peguei um pouco ainda do passado desse futebol, né? Então, nessa trajetória, então vivenciei essas situações e realmente era dessa forma, né? Era aquele momento que, ao término do jogo também, o repórter poder adentrar o campo e também entrevistar os jogadores dentro de campo, né? Verdade, isso tanto no intervalo como nos finais de jogos, né? Então, houve uma mudança geral, né? Algumas coisas engessaram, na minha opinião, perdeu um pouco a essência, e outras, é claro, profissionalizou e que era necessário para o bem do futebol também, né? Uma das situações, por exemplo, que eu acho que evoluiu para melhor, é que, por exemplo, a gente vinha para o vestiário e aí
a gente entrevistava individualmente o técnico. Então o técnico tinha que ficar ali, olha, um tempão e dando entrevista um a um. A rádio A, depois a rádio B, depois a rádio C. Não faziam 2 repórteres, cada um queria uma entrevista exclusiva. E aí, realmente, convenhamos, é um negócio cansativo. Hoje não, é entrevista coletiva, 3, 4, 5, 6 repórteres, sei lá, fazem entrevista ao mesmo tempo e acabou, né? Mas é assim, é evolução. Algumas coisas também eu concordo, eu sou saudosista, gostaria que fosse como antigamente. Mas é o profissionalismo do futebol, evoluiu, o futebol hoje é um grande negócio, as televisões, elas determinam muitas situações, porque pagam e pagam muito dinheiro por isso, né, Tencati? Mas, o Tencati, da tua época de início, né, lá no Cianorte, ou mesmo no começo lá no Londrina, mudou muito, as coisas mudaram muito no aspecto tático, técnico, no trabalho do treinador, porque a gente sabe que a nomenclatura, certas definições mudaram muito, né? Lá no meu começo da minha carreira em 77, ninguém falava em primeiro terço, segundo terço do campo, essas, digamos, nomenclaturas, né, que ao longo do tempo foram surgindo, né? Mas no trabalho do técnico mudou muito ou não? Mudou. Teve uma mudança assim bem significativa, né? Então, daquele período anterior e para cá, assim, os modelos de treinamento, nomenclatura, como você disse, a respeito de colocações, por exemplo, a gente definia antigamente lá que era defesa, meio campo e ataque. Isso, era assim. Então agora é terço inicial, terço médio e terço final. Né? Então vamos dar um exemplo assim, se falava muito do ponta, hoje é beirada, né? O extremo, né? Se fala muito nessa nomenclatura também de extremo ou beirada, né? E que aí vai se fazendo a junção de regiões, né? Então também dessa miscigenação de treinadores europeus com brasileiros e vindo treinadores de fora e que foram trazendo também essas nomenclaturas e foram mudando, mas ainda eu vejo que o futebol ele tem uma essência única, né? E aí cada um defende essas ideias aí, né? A gente fala muito nas organizações hoje é dividido assim, organização ofensiva, que é todo o processo de construção da equipe, né? Então a organização defensiva, que é todo o processo de construção defensiva da equipe, seja da marcação lá no início até no final aqui, né? As bolas paradas. Então houve uma divisão, claro que para o treinador evoluiu muito, hoje tem análise de desempenho, que é uma ferramenta muito forte para o treinador. Antigamente a gente tinha assim, quando conseguia, né? Era filmado um jogo, a fita cassete, o DVD, aí era aquela 1h e pouco lá, e você tinha que ir parando e voltando para o jogador. Então o cara ficava lá 1h e pouco na sala para ver um jogo. Era até extremamente cansativo, né? Hoje não, né? Hoje o analista ele vai lá, ele filtra todas essas imagens, ele divide isso em momentos e te apresenta o resumo do jogo. Então isso é espetacular, né? Porque você consegue rapidamente ter uma ideia de todo esse processo do que a tua equipe fez, do que não fez, dos dados pós-jogo que a gente já tem. No treinador antigamente tem que ter isso na cabeça, né? Igual você estava entrevistando o treinador, né, Dante? Você falava de treinador, e teu time não finalizou, ele ficava pensando, será que realmente finalizou, não finalizou? Né? Hoje o cara já tem lá no final já o scout, né? Olha, fizemos tantas finalizações, tomamos tantas finalizações, né? Ou não chutamos, né? Então eu acho que evoluiu muito. E o treinador que hoje não estiver preparado, ele não consegue trabalhar no mercado atual. Então, por isso que a atualização dos treinadores ela é fundamental. Então, para mim, também ajudou demais aí as licenças, que foi obrigatória. A gente fez todas elas, então me deu uma alavancada assim, de ideias de sair, desde quando saí do Londrina, de 16 para cá, então uma evolução assim, tática muito grande. Já tinha as ideias táticas, mas muito grande. Só para te dar um exemplo, quando a primeira vez que eu trabalhei com o Caio foi em 2004, no Cianorte, ele me convidou, era treinador de sub-20, ele falou, eu quero que você vá em loco nos jogos, fazer a análise dos adversários e trazer para mim. Mas naquela época ainda essa análise de desempenho, ela era novidade, só alguns clubes que tinham. Né? Computador, por exemplo, um laptop, um notebook, quem tinha era uma raridade. Né? Então eu não tinha como... Então eu ia o quê? Com uma máquina fotográfica, com um radinho gravador, né, papel e caneta. E lá em cima, e os caras até, eu ficava às vezes no meio da torcida, a torcida ficava olhando assim, o que esse cara tá fazendo? Tá fazendo o quê? Então, bola parada, eu ia cobrar escanteio, eu tirava foto. Tirava a foto do meio. Aí ia lá, falava no radinho, ó, quem vai bater o camisa 10, pisou, entrou na área 3 ou 4, 2, ou quem entrasse, ficou no rebote esse, ficou no rebote daquele, e depois escrevia e levava o relatório pro Caio. Né? Então, era dessa forma, e debatia com ele. Hoje não, hoje chega aquela
aquele montante de arquivos de vídeo ali, tudo prontinho, tudo bonito. Então, para nós evoluiu, mas evoluiu demais. Quem acha que tem muita gente trabalhando, não sabe o que é o futebol e o quanto é preciso estudar. Agora, recentemente, na volta de Ribeirão Preto, eu tive a felicidade de sentar ao lado, né, numa fileira diferente, mas ao lado do Tencate. Na nossa fileira, veio só eu na minha... 2 poltronas a minha ocupada e na outra fileira 2 poltronas, apenas uma ocupada com o Tencate. E a gente não conversou no voo, mas eu vi que você tinha ali um iPad, né? Eu acho, né? E eu vi que você estava o tempo todo olhando e tal. De vez em quando eu dava uma disfarçada ali, eu quero descobrir o que está fazendo. Mas eu imagino que você estava estudando alguma coisa, só não sei se era sobre já o jogo que tinha acabado, ou se era o próximo jogo, ou se é alguma coisa de tática, de técnica, né? A viagem toda você veio ali com o teu equipamento estudando alguma coisa, eu não sei o que é, mas era futebol, né? Foi. O analista ele entrega para nós pós-jogo, já fica um resumo, né, de todos os arquivos de vídeo do jogo inteiro. Tem o jogo inteiro e tem os arquivos recortados ali, então a gente já procura já olhar o que funcionou no jogo, o que não funcionou, individualmente os atletas assim que no jogo foram bem, outros que estiveram abaixo, né, os números, então a gente já faz um resumo do que foi a equipe, então ali já nesses voos a gente aproveita esses momentos para vir realmente fazendo isso, e a gente já tem os arquivos de material de vídeo dos adversários. Então até para a gente montar o treinamento, a gente olha muito o que funcionou do nosso time, o que não funcionou. Né? E também o que o próximo adversário que a gente vai enfrentar, qual a maneira que joga, que era o Novo Horizontino, né? Saímos do Botafogo para enfrentar o Novo Horizontino. Então, o que a gente, a maneira que joga, como não joga o adversário, se é com 3 zagueiros, se não é com 2 zagueiros mesmo e 2 laterais, uma formação básica, né? Então a gente já vem procurando otimizar o tempo, fazer isso, também deixar fresco na cabeça, né? E inclusive de algumas informações que daqui a pouco, quando a gente sai do jogo, a gente também emocionalmente, a gente também tem um abalo pela derrota. Claro. Né? Então, e às vezes a derrota, ela te cega, e isso também é com o treinador. E quando você vai olhar todo esse material de vídeo, às vezes ele vai te dar algum caminho para dizer assim, ora, a equipe perdeu, mas também ela não foi num dia totalmente péssimo. Né? Ou se ela ganhou, mas também ganhou com as calças na mão, como a gente fala, não teve um dia tão inspirado, né? Então o que ainda precisa melhorar? Então, às vezes isso ajuda porque daqui a pouco numa conversa com o diretor, ou com o presidente, ou até com alguém, ou com um atleta, você já está com essa ideia fresca, com opinião melhor formada, reformulada, né? Então talvez você acaba não ultrapassando o limite de falar alguma besteira. Então, por isso que eu gosto de fazer muito isso. Então, realmente, aquele momento é um momento de estudo mesmo ali, profundo da nossa equipe. Eu imaginei que fosse isso, realmente, claro que eu não quis ser deselegante perguntar, eu não ia fazer isso, não é do meu feitio, perguntar o que é isso aí, Tencate, mas aproveitando hoje essa oportunidade, né? Tencate, você fala muito sobre, sempre cita isso, gestão de grupo, porque quem trabalha com grupo sabe como é que são as coisas, né? Porque quando você é técnico numa modalidade individual, você está treinando um tenista, né? É uma pessoa que tem, você conhece como é que é aquela pessoa. Agora, trabalhar com 28, 30, 35 jogadores é um negócio que eu imagino o quanto deve ser difícil, porque cada um tem um jeito de ser. Um precisa de carinho, o outro precisa de uma chegada forte, são personalidades diferentes, né? Então é uma tarefa também muito difícil, porque não tem como o técnico, não, isso aí não é comigo. Gestão de grupo é com o meu executivo, ou sei lá, ou com o psicólogo, ou com esse ou com aquele. Não, porque o jogador certamente ele vai mais ao técnico do que em qualquer outro, eu creio que seja assim, né? Eu queria que você falasse a esse respeito da importância de saber fazer gestão de grupo no time de futebol. Fundamental, porque hoje em dia a gente sabe, como você citou, são elencos maiores, até o Criciúma hoje não tem um elenco tão grande. A gente até estipulou isso, que a gente teria ali de 25 a 27 profissionais e comporia com isso com a base, então por isso que o nosso elenco não é inchado, já sabendo que a competição, né, dá para tocar dessa forma e ao mesmo tempo para a gestão de grupo ela é melhor, você não tem tanto problema, porque às vezes você tem 3 ou 4 por posição, você joga 1 e 3 estão em espera, às vezes vai 1 para o banco e 2 fica de fora.
né, nem viaja. Então, nessa escala, a gente tem uma filosofia de critérios que a gente estipula no dia a dia de trabalho. Ora, se tem o Tencate e o Dante concorrendo a uma posição e o Celso junto, né? Então, o Dante é o titular, o Tencate e o Celso talvez é o reserva seu. E os dois estão no mesmo nível de competitividade, né? Próximo do que você está rendendo. Então, aí a gente faz um rodízio a respeito de um jogo ou outro, né? A cada 2 jogos, um vai para o banco e aí vai fazendo esse rodízio. Agora, se eu estiver abaixo do Celso, não. Então, essa é uma fala que a gente tem recorrente para o jogador, né? Então, os jogadores eles entendem. Então, nessa dinâmica aí, não é difícil. Agora, o mais difícil é a influência externa. Por quê? Porque os jogadores têm pai, tem mãe, tem esposa, na maioria das vezes, quando não é o pai ou a mãe, é a esposa, tem um empresário, tem os amigos também para ficar dando um pitaco, entende? E o atleta, quando ele vem para o clube, qual que é a expectativa dele? Dele ser o titular, dele jogar. Porque todos querem jogar, todos querem ser titular, todos precisam ter essa minutagem para ascender a carreira. E quando um atleta passa a não jogar, essa influência externa ela é forte. Por quê? Porque da mesma forma, né, e hoje a mídia social, tudo que envolve as redes sociais, os egos afloram, né? Porque um está se destacando e o outro está ofuscado, aí vem alguém da família e buzina no ouvido, ó, o que está acontecendo? Né? Ou por que você não joga? Ou por que você não foi para o banco? Né? Pô, você tem que falar com o treinador. Ah, isso, aquilo. Então planta aquela sementinha da discórdia. E tudo que você consegue assim no dia a dia implantar, em alguns momentos isso foge do teu controle. Porque eu não controlo o externo, né? Então é impossível. Então o treinador controla o quê? O máximo que a gente consegue controlar, mas isso a gente não controla. Então, e às vezes acontece isso. E mesmo em um dos momentos de ascensão, igual a badalação de jogador. O jogador está vivendo um momento fantástico. Aí surge 500 coisas pro cara. É a respeito de entrevista, é a respeito de Instagram, é a respeito do marketing, é a respeito daquilo. Aí vai de novo o treinador resolver as questões. Por quê? Porque está começando a passar do limite. O cara já está ofuscado pela fama. Você já tem que trazer ele no pedestal de novo, no nível, opa, calma, freia, né? Precisa continuar fazendo o que você está fazendo. Você está pensando já em outras coisas e não pensando aqui. Ou quando o cara ganha dinheiro demais, ou começa a ganhar dinheiro, mesma coisa. Porque quando o cara começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz, ele compra um iPhone já, o melhor, ele compra um tênis melhor, ele já passa a ter roupa de marca, ele quer comprar o carrão da hora, né? Então, e eu tenho essa linha do Tele Santana. Eu sempre vou na cabeça do jogador. Vem cá, você deu algum apartamento já para sua mãe? Tua mãe tem casa? Aí o cara fica assim, não. Eu falei, então, primeira coisa, você tem que fazer isso aí, os seus imóveis. Imóvel para sua mãe, imóvel para você, porque isso é um bem, isso nunca vai acabar, se você souber controlar. Guarda dinheiro, né? Faz uma previdência, entende? Sabe economizar. E outra, isso aqui tudo, celular, tênis, roupa, isso é passageiro, cara. Então, a tua vida profissional é curta. Então, a gente procura dar esse conselho. Mas essa gestão em geral de grupo, ela não é fácil. É uma missão extremamente difícil, extremamente difícil. É claro que tem o apoio de toda a comissão técnica, como a gente fala do staff, mas o treinador tem essa missão e ela acho que ela é mais difícil do que escalar, mais difícil que treinar. Treinar é fácil. A mais difícil é essa gestão realmente, é um desafio enorme. E o futebol é uma coisa que aflora muito a vaidade, né? Muito. Tencate. E aí é complicado para dominar e trabalhar isso, né? O que é normal no ser humano, né? Pô, você está por cima da vaidade, aí todo mundo convida para festa, para isso, para aquilo. Nós já tivemos grandes exemplos de jogadores aqui que se perderam, né? Eu entrevistei recentemente num projeto pessoal meu como voluntário, lá na Abapai Rádio Digital, da Igreja Abapai, o Fernandinho, lateral esquerdo, meia, mora em Joinville, e ele disse isso, ele disse, Dante, eu era isso que você sabe e muito mais em Criciúma, né? Até o dia que eu caí na real e disse, espera, não é aí, né? E ainda bem que acordou, e muitos não acordam, né? A gente tem exemplos aí, puxa vida, agora nós tivemos um exemplo, não sei se nesses termos, né, mas de uma situação, eu fiquei com pena do profissional, o caso do Luan, que estava no Corinthians, está voltando para o Grêmio agora, numa situação deprimente, até do último fato que aconteceu com ele, né? O jogador ganhando um salário de 800 mil reais, e aí é aquele negócio, você não tem, às vezes não sabe ter esse controle de vida ganhando muito dinheiro e sendo tão exposto, né? Então é complicado isso mesmo. Bom, estamos conversando com o técnico Cláudio Tencate, técnico do Criciúma. Nós temos o último bloco do programa para falar sobre
outros assuntos. Infelizmente, a gente não tem espaço no programa para falar de tudo que a gente pode falar da carreira de um profissional tão qualificado como é o técnico Cláudio Tencati, né? Como pessoa, como profissional, como ser humano, como gestor de grupo, como técnico de futebol, né? Mas a gente quer aproveitar ao máximo. Então, depois do intervalo, último bloco com mais Cláudio Tencati aqui no programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando, meus amigos e minhas amigas, com o programa Dante Bragato Neto aqui na RTV, canal 19.1 no HD Digital. Programa inédito, toda quinta-feira, 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. E todos os programas que nós já apresentamos e aqui o que estamos fazendo agora e outros, né, estão lá no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Há poucos dias, Tencati, com essa conversa que a gente está tendo aqui, e eu confesso que neste modelo é a primeira entrevista que eu faço, nesse modelo com o técnico de futebol. Mas me remete isso a uma fala do Celso Rotti, que eu entrevistei há poucos dias atrás, no meu trabalho, no meu programa Seleção da Noite, na Rádio Cidade em Dia. Que ele disse o seguinte: puxa, que bacana poder conversar desta forma num programa com mais tempo e não falando lá, como é que foi o resultado desse jogo, como é que foi a armação tática aqui, falando de coisas que ninguém pergunta, porque é um mundo de pressão, porque terminou o jogo lá na coletiva de bem-humorado, ou triste, ou chateado, você tem que responder a perguntas, algumas muitas vezes sem cabimento, né? Ou sem muito sentido, enfim, e aqui a gente ganha um espaço para falar de uma outra forma do futebol, né? Uhum. E o torcedor, normalmente, ele é direcionado para uma outra situação, né? Cobrança, cobrança, cobrança. Eu digo que tem torcedor do Criciúma, e isso é no geral, né, gente? Não é só do Criciúma, não. Que não está contente nunca. Mesmo quando ganha, mas podia ser assim, podia ser assado. Então, por isso que eu estou achando legal essa conversa contigo hoje, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o técnico no geral, no dia a dia do trabalho, que é o que o torcedor, e a gente está propiciando isso ao torcedor do Criciúma, que não tem acesso a essas informações, a esse tipo de pergunta normalmente de reportagem, né, Tencati? Verdade, Dante. Inclusive, é uma das profissões mais estressantes dentre as profissões. Por quê? Porque essa relação que eu falei com os atletas, gestão de grupo, né, e outros, né, a gestão, porque eu faço a gestão não só dos atletas, mas eu tenho a gestão da comissão técnica. Eu tenho a gestão junto com a direção, eu tenho a gestão junto aos torcedores, porque eu termino um jogo, eu não posso ir lá e atacar o torcedor, eu tenho que exaltar tudo aquilo, né, do que é o clube. Então você tem que estar pronto para servir, um ato de servir a profissão de treinador hoje. Então por isso que te consome emocionalmente. Eu faço terapia, inclusive, faço trabalhos com psicóloga, né, gosto da atuação da psicóloga, porque entendo que além do lado, né, psicológico, espiritual também, que tem que estar muito forte,
E é uma das coisas que eu procuro cuidar muito, que é do lado espiritual também, mas também o emocional, né? Que estão interligados, mas tem uma diferencinha ali, né? Que um tenta atrapalhar o outro, né? Então, é o que eu digo, né? O teu lado está de espírito, a tua fé, e às vezes o teu corpo quer dizer assim para você, ó, não vai, ou não faz isso, é aquilo, porque é o lado emocional que você tem, os objetos de fuga, que você tem que ter esse autocontrole. Então, ela é realmente extremamente difícil, e por isso que é bacana, né? Para as pessoas verem que o futebol não é só treinar e escalar jogador, o treinador. Ele vai além desse processo aí. Ele é muito maior do que esse processo, né? Então, realmente é uma dinâmica extremamente grande, por isso que a gente tem que ter um grupo de profissionais que dão esse alicerce para você também. Eu costumo dizer o seguinte, né? Esse grupo que tem do Criciúma hoje, eu não tenho ouvido e nem visto absolutamente nada que possa denegrir a imagem desses profissionais que hoje trabalham contigo, né? A gente vê as famílias dos jogadores virem no estádio, coisa que antigamente o jogador não trazia esposa para o estádio de futebol, né? A intenção a gente sabe qual era. Hoje não, os profissionais trazem suas esposas, seus filhos e tudo mais. Aí entra numa outra situação também, né? Você é católico e a gente fala sobre essa questão cristã dos jogadores. Grande parte, se não todos ou a maioria, tem uma posição cristã definida, vai à igreja, tem uma vida cristã ativa, né? Falam da sua vida cristã sem vergonha, não tem vergonha de falar sobre isso. Queria que você falasse a respeito da importância de os jogadores terem esse tipo de visão, de serem cristãos, de manifestarem sua fé, de terem um comportamento melhor hoje. É assim mesmo? Melhorou bastante nesse aspecto? Melhorou bastante. Primeiro, a gente também procura sempre na reapresentação de um elenco, na apresentação de um elenco, eu sou muito bem claro para eles, né? Eu digo assim, aqui todo mundo é cristão, aí alguns ainda se perguntam, porque fica nessa dúvida, falam, olha, você é evangélico ou outro é católico, mas todo mundo é cristão. Claro. Você não crê em Jesus Cristo? Sim, então fechou a conta. Então, quando a gente tocar no assunto aqui, não vou defender a minha igreja ou a sua igreja, não, vamos defender, né, Jesus Cristo e Deus é a nossa fé ali. E seguimos as frases motivacionais que eu trago, ele está linkado a isso também muito, né, versículos bíblicos, inclusive, colocando, porque é uma coisa que eu trago assim para eles, né, Dante? Na história da humanidade, independente da religião, de qual crença você tem, né, todas as batalhas travadas, seja dos exércitos lá atrás, ou dos gregos, todo mundo tinha um culto e uma fé inabalável, né? E as grandes civilizações tinham isso. Então esse é o alicerce para toda grande civilização, toda comunidade ou todo um grupo. Primeiro, essa estruturação de fé. Então é o que a gente precisa ter aqui também. Primeiro, acreditar em Deus, agradecer Ele, mas acreditando nele, nós temos que acreditar no nosso trabalho, eu tenho que acreditar no Dante, eu tenho que acreditar no meu companheiro, eu tenho que acreditar no Criciúma, eu tenho que acreditar na nossa equipe. Então, se eu não crer em todo esse processo, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, esse alicerce é importante. O caráter dos jogadores, a gente procura nas contratações também sempre estar observando a respeito dos desvios de condutas. Claro que a gente sempre vai ouvir assim, cuidado, isso e aquilo, então a gente traz, já pontua também para o jogador. Todas as festas que a gente procura fazer de confraternização, a gente inclui as famílias, na grande parte, na maior parte. Então os atletas, eles começam a ver que a gente trabalha com a família, né? Então a gente tem uma integração, inclusive, que a nossa psicóloga já fez em 2 ou 3 momentos, 4 momentos, com as esposas dos jogadores. Inclusive a gente dá esse suporte também através da nossa psicóloga da Fran. Então uma família que chega aqui em Criciúma, às vezes está um pouco perdida a respeito de escola para o filho, ou qual o pediatra que leva, ou qual o médico, ou qual o local, né? Então a gente dá esse suporte também, né? Então, para que eles se sintam acolhidos. Então a gente gera esse ambiente familiar. O Tencati, antes, lá no começo, a gente falou bastante sobre longevidade, né? O trabalho que você fez de tantos anos no Londrina e agora no Criciúma desde 2021 também, que é uma coisa muito difícil de se ver no futebol brasileiro, porque é assim, né? A gente sabe, a imprensa que cobre o Criciúma é muito atuante. Nós temos hoje, apesar de ser uma cidade do interior de Santa Catarina, nós temos aí várias emissoras de rádio que fazem o dia a dia, tem vários profissionais comentando futebol, enfim, tem, como se diz na gíria, o bicho pega mesmo, né? E muitas vezes em críticas fortíssimas, e enfim, cada um tem seu estilo de ser. E às vezes também, muitas vezes, no meu ponto de vista, algumas coisas muito injustas, né? Mas a direção do Criciúma, o presidente Vilmar Guedes e seus dirigentes, eles mantêm uma tranquilidade, né? De muitas vezes tapar os olhos para algumas coisas, né?
Que é assim, né? Perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o Botafogo. Tem que tirar o Tencate. Fulano não joga nada. A gente tem que trocar. Tem que contratar meio mundo. No meu ponto de vista, do futebol não é assim, né? Especialmente no caso do Criciúma, que não tem motivo nenhum para entrar em desespero. Aí eu digo isso para dizer para perguntar o seguinte para você, né? Ou para dizer para você o seguinte, né? Essa forma de a direção do Criciúma tratar essa situação e trabalhar, ela é responsável por essa longevidade, porque você já passou por momentos difíceis aqui, né? Eu lembro depois daquele jogo contra o Caravaggio, na Série B do Campeonato Estadual, né? A gente teve uma manifestação forte de torcida, de imprensa, mas a direção não se abala, e quando ela não se abala é porque ela confia. E aí o trabalho segue e continua. E aqui, me parece, tem sido assim, né, Tencate? Tem sido assim, a gente tem tido respaldo, né? Então, como a gente fala, a longevidade ela passa por esse processo também de consciência da direção daquilo que está sendo feito, e a gente procura integrar a gestão do clube e a conhecimento daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, eles estão em pré-eleções, eles estão no dia a dia de vestiário, eles estão no campo, vendo os treinamentos, a gente debate, se eles perguntam para nós, a gente também explica, né, os porquês ou as ideias, como se fosse realmente um gerente de uma empresa tendo que dar satisfação para o presidente da empresa, para o dono da empresa, né? Então, eu acho que isso é sim, uma das coisas que linka muito a gente, um dos fatores é esse, como também quando a gente vai para a entrevista coletiva, a gente tem que dar satisfação para o torcedor, né? Então é óbvio que você tem que assumir na maior parte das vezes as culpas, porque você não pode e não deve e não tem condição de ficar abrindo tudo aquilo que você pensa ou que você queria falar, porque a gente mexe muito com os egos hoje, né? E qualquer fala que você atacar um ou outro vai gerar um problema, né, de equipe muito grande. Então eu vejo que essa fala ela é constante. E o presidente, como o presidente Vilmar Guedes, né, como também todos os outros diretores, eles estão vendo os processos internos do que o clube evoluiu e faz e está tendo resultado. Por isso que até muitos às vezes criticam essa minha fala, que eu digo assim, primeiro os 45, né, primeiro pensar na primeira meta e nós vamos, claro, para a grande meta, porque não tem uma coisa à frente da outra, né? Então, etapas. E foi assim que até a nossa chegada no Criciúma nós fizemos esse processo. Tem as mini metas primeiro, vamos cumprir elas para chegar à grande meta. Porque o fato de você dizer que primeiro objetivo é chegar aos 45 não quer dizer que você não pensa no acesso. Com certeza. E tem gente que diz, o Tencate não está pensando no acesso, ele só quer saber de permanecer na Série B. Não é assim. Porque, puxa vida, eu ouvi alguém dizer assim, não tem mais interesse. Bom, quando é um jogador e o técnico não tem interesse de ser campeão de uma Série B, né? Eu estou louco para esse acesso, eu não tenho ainda. Então, é o único acesso a nível nacional que eu não tenho. Então, e esse é o meu grande desejo, essa é a minha grande ambição. Mas eu sei que tem etapas para se cumprir, então por isso que a gente tem essa fala. Aos poucos, passo a passo, né? Tencate, já que a gente está se aproximando do final do programa, eu queria que você falasse sobre o clube, sobre o Criciúma, estrutura, condições de trabalho, que você falasse um pouco a esse respeito, né? Já que você trabalhou em outros clubes, evidentemente, pode fazer um comparativo ou não, apenas para falar sobre como é que é trabalhar no Criciúma e como é que é a estrutura que o clube oferece para você e para os jogadores e todos os profissionais. Olha, primeiro, até com relação assim, ao clube e às pessoas que estão envolvidas, né? Então, nós fomos muito bem acolhidos desde a nossa chegada em 2021. Então, um ambiente muito bacana, profissionais que já estão aqui há bastante tempo, né? Nós temos vários ali profissionais com 10 anos, 15 anos, 20 anos. O departamento médico, o Dr. Beirão, se eu não me engano, está aí, acho que 30 anos. O Dr. Guedin, 35 anos ou 40 anos, como chefe do departamento médico, né? Então, pessoas que têm vínculo com o clube, gostam do clube, estão envolvidas com o clube. E a gente sempre foi muito bem recebido por todos. Sempre bem tratado, a gente não teve problema, eu já tive problemas em outros clubes assim, da gente chegar e ter problema com as pessoas permanentes do clube, porque fica com aquele negócio da vaidade, daqui a pouco quer tirar a gente daqui, né? Então a gente demonstrou também que o nosso interesse era uma parceria e não era fazer nada de diferente de uma parceria. Então eu acho que isso foi bem estabelecido, com a direção da mesma forma, né? A estrutura do clube ela é excelente, ter um estádio próprio já é maravilhoso. Então, excelente o estádio, o Heriberto, ele é, como todo mundo fala, ele tem um charme, né? Esse estádio, ele tem um charme que em poucos estádios tem no futebol brasileiro. Só 3 clubes no Brasil têm essa dinâmica que o Criciúma tem. Então, fora o Criciúma, só 2, Grêmio e Brasil de Pelotas. Porque os 2 têm o mesmo charme de banda, como eles têm aqui esse ritmo. E aí depois o futebol argentino, o futebol uruguaio, né? Que tem essa
essa essência também. Então, isso em outros lugares que eu fui, eu não vi. Eu não vi. Se alguém me falar ao contrário, eu não vi o que tem aqui no Heriberto. Então é diferente. Então isso tem uma essência, chama a gente, né? Estrutura de centro de treinamento, a estrutura física, ela é muito boa. E agora essa nova gestão, ela está lapidando, porque está melhorando os campos, está melhorando internamente os outros processos que tinha. O departamento médico reformou, a academia agora precisa de uma reforma e o presidente já disse que no próximo investimento vai fazer. Então o clube está se reestruturando, ele está se reorganizando, né, para esses processos. E o Criciúma, para até finalizar esse de estrutura, ele é tão sério que ele perde até poder de investimento em alguns momentos. Por quê? Porque a maioria dos clubes ou não paga INSS, ou não paga imposto de renda, retém do funcionário, mas não paga. A maioria é isso. O Criciúma não. Rigorosamente em dia. Carteira, entre 5 e 10 de cada mês está na conta. Imagem, entre ali 10 e 15 de cada mês está na conta. Imposto, todos pagam. É um clube responsável. Digo no Brasil hoje, se a gente elencar 5 ou 6 clubes no Brasil, o Criciúma está entre eles, porque os demais esquece. Alguém faz alguma coisa que não paga. É um exemplo, um exemplo. Assim como a torcida do Criciúma também, de uns anos para cá, especialmente, também é um negócio espetacular. O que faz a torcida do Criciúma é sensacional. Ó, eu vim aqui 16, 17, 18 contra o Criciúma. Essa essência que está hoje, lá atrás, ela não estava igual. Não. Ela tinha, mas não é igual hoje. Não, hoje ela está, de novo, maravilhosa. E inclusive, foi na segunda divisão do estadual, foi assim, né, Tencati? Foi. Pô, público de 12 mil pessoas num campeonato estadual da Série B. Né? Meu Deus do céu, é um negócio extraordinário, né? Ô, Tencati, a gente está terminando o programa, né? Tem tanta coisa que eu queria te perguntar, né? Como eu digo, repito aqui, se você assistiu o programa imaginando que eu ia falar sobre, o Criciúma foi mal ou bem naquele jogo, não, a intenção não é essa hoje. Nós todos aqui queremos o Criciúma na Série A e muito mais do que nós, o técnico, né? Que é uma condição que ele deseja muito, né? O acesso para a Série A. Assim como os jogadores, gente, todos querem. Mas a intenção não é essa, é conversar sobre outros assuntos da vida do Tencati, dos bastidores e como é trabalhar, enfim, coisas que a gente não ouve no dia a dia. Eu queria que você deixasse, antes da gente fechar, Tencati, uma mensagem para o torcedor do Criciúma. Estamos aí no mês de julho, entrando para o mês de agosto, começando o segundo turno, tem 19 jogos pela frente, 19 batalhas aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Queria que você deixasse aqui a sua mensagem para o torcedor do Criciúma e para o telespectador que nos acompanha neste momento. Um ótimo, Dante. Primeiro agradecendo também o convite, né, e a participação no programa, parabéns pelo programa também, né, e que continue assim. Ao torcedor carvoeiro, né? Então, como a gente prometeu quando chegamos aqui, o compromisso sempre em fazer o melhor pelo Criciúma, compromissado, responsável, comprometido. Vocês vão sempre ver uma equipe aguerrida, que foi o que nós prometemos também. Às vezes o resultado não vai vir, mas a luta nossa vai ser grande para que ele venha. Então a gente está procurando sempre honrar a camisa do Criciúma, e sim, o nosso desejo é de acesso, e sim, o nosso desejo é de buscar a Série A, mas nós sabemos de etapas que a gente tem que cumprir. Então por isso que eu sou sempre pés no chão, a gente vai pela etapa que a gente sabe, 45, e sim, o nosso desejo e a nossa ambição também é o acesso. E vamos lutar muito para que isso aconteça. E precisamos do torcedor. Então, um sentimento de gratidão também pelo torcedor por tudo que vem fazendo em todos os jogos e da participação dele. E que a gente continue nessa essência, porque nós iremos precisar muito de vocês nesse segundo turno agora. E, inclusive nos jogos em casa, para a gente fazer valer igual ao ano passado. O ano passado foram 9 jogos em casa, 7 vitórias. Se nós fizermos isso, e 2 empates. Se nós fizermos isso nesse segundo turno juntos, eu tenho certeza, o Criciúma estará na Série A. Tencati veio para cá, subiu o time da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Disputou uma Série B estadual, foi campeão. Subiu o time e foi campeão, com título como tinha que ser, em se tratando de Criciúma, né? E vem deste ano cumprindo com seus objetivos. Foi campeão catarinense da Série A e está brigando lá na parte de cima, na maior parte do campeonato, no G4. Tencati, muito obrigado por nos receber aqui, obrigado por Celso, que mais uma vez nos deu esse apoio, né? De agendamento e preparar esse lugar para a gente conversar com o técnico Cláudio Tencati. Aqui que os jogadores se preparam para cada jogo, isso é um lugar maravilhoso. Um abraço e até mais, Tencati. Um abraço, Dante. Um abraço a todos. Parabéns pelo trabalho. Fechamos o programa, gente. Próxima semana tem mais. Um abraço. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.